Lá na página 128, nós começamos a aula de hoje. Diz assim no exercício 4. Nas crônicas de humor que envolvem situações cotidianas, um recurso muito usado é o diálogo, né? Vamos reler alguns trechos da crônica O Meu Melhor Amigo, em que o narrador, em azul, estará marcado que o narrador relata o que as personagens fazem. Em roxinho, conta com suas palavras o que as personagens falam ou pensam. E em amarelo, marca a fala da personagem. Então, se atentem aí. A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. Arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Então aqui, o que está falando? Está falando o que estava acontecendo, o que o menino estava fazendo em relação à entrada da casa com o cachorrinho na mão, né, gente? Ele estava escondendo, né? A crônica O Melhor Amigo é aquela crônica que nós vimos na aula passada, que fala sobre o menino que achou um cachorrinho na rua e trouxe para dentro de casa e a mãe não autorizou ele ficar com aquele cachorrinho, né? Então, esse trecho aí é uma parte lá dessa crônica. Então, aqui está de azul, já está marcado aí na apostila de vocês, lá na página 128, esse trecho de azul, porque azul significa relata o que as personagens fazem. Então, aí está relatando, ok? Depois, continuando. Meu filho, gritou ela. Gritou quem? A mãe. E esse gritou ela, por que tá de amarelo? Porque significa o narrador dizendo que foi a mãe. É a fala do narrador, esse gritou ela, né? Esse narrador está marcando a fala de quem? Da mãe, que é a personagem da crônica O Meu Melhor Amigo. Depois, o que é? Respondeu com um ar mais natural que lhe foi possível. Quem respondeu? O menino, né? Então, o que é? Respondeu com um ar mais natural que lhe foi possível. Aí está fazendo o quê? Marcando a fala do menino, certo? Então, por isso que está de amarelo. Que, na verdade, foi o narrador que falou, né? Ele está descrevendo que foi o menino que falou, tá? Por isso que está de amarelo. Depois, como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça, sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Então aí conta com suas palavras o que as personagens falam ou pensam, tá? Por isso que tá de rosa, o roxinho. Depois outro exemplo de rosa. Pronto, estava descoberto, não adiantava negar. O jeito era procurar como vê-la, né? Por que tá de rosa? Vamos de novo lá na legenda. Rosa conta com suas palavras o que as personagens falam ou pensam, né? Então aqui, ó, tá falando aqui, ó, não adianta negar o jeito o jeito era como vê-la, né? Depois veio caminhando desconsolado até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. O que está acontecendo aí de azul? Tá relatando o que aconteceu, né? O que o menino fez. Ou seja, a legenda de azul diz para registrar de azul porque relata o quê? O que os personagens fazem. Depois continuou. Seus olhos súplices aguardam a decisão. Olha lá a cara da mãe pro menino, né, gente? Então, ficou de azul aí. Também porque está relatando aí o que os personagens fizeram. Então, nesse caso, o menino ele ficou com os olhos súplices, né? Ele já estava suplicando para a mãe porque ele já imaginava que a mãe não ia deixar, né? E aí diz assim: agora é sua vez, use as mesmas cores do item A e sublinhe os trechos do narrador. Então, aqui, ó, nós temos outra parte lá da crônica O Meu Melhor Amigo, e nós temos que fazer da mesma maneira, sublinhando de azul, que relata o que os personagens fazem, de rosa ou roxinho, né?
contar com suas palavras o que personagem fala ou pensam, e amarelo marca a fala do personagem. Então, em amarelo, a gente já sabe que nós vamos marcar a citação do narrador se referindo à fala do personagem. Então, de amarelo, nós só vamos ter duas situações, que são insistiu ainda, porque aqui diz, sabia que não adiantava, ela já chamava o filho disso, insistiu ainda. Então, ele tá falando aqui da fala, né? Sabia que não adiantava, isso aqui é o menino, ela já chamava o filhote de isso, né? Então, aqui tá se referindo à fala do menino, porque ele já sabia que ela, no caso a mãe, não iria autorizar, né? Ela já chamava o filhote de isso quando ela se deparou em primeiro momento com o filhote, né, do cachorrinho. E aí, nós temos assim, que já está grifado de rosa, já deixei aberto para vocês como que vai ficar no livrinho de vocês. Sabia que não adiantava, tá de rosa. Ela já chamava o filhote de isso. Quando tem essa fala do menino, tá fazendo o quê? Tá falando com as palavras o que a mãe falou e o que estavam pensando, né? Então, ele já sabia, ele já tinha pensado. E o que a mãe falou? Chamou ele de isso, né? O cachorro de isso. Então, aí é de rosa. Já lá embaixo tá de azul assim, ó. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Foi o que o menino fez, uma cara de choro. E azul é a legenda que relata o que os personagens fizeram, ok? Então aí fica de azul. Lá embaixo também tá de azul, que diz assim: o menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado. Então ele tentou, o que ele fez? Tá relatando o que ele fez. Ele tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. O que ele fez? Ele voltou para o quarto, emburrado. Por que ele estava emburrado? Porque ele não conseguiu ficar com o cachorro. Depois vocês vão marcar de rosa. A gente também não tem nenhum direito nesta casa. Pensava já é lá a fala do narrador, que a gente já tinha marcado. E aí continua de rosa. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo enxotado desta maneira. O que tá acontecendo aí de rosa? Tá contando como que os personagens estavam pensando, no caso o menino, né? Como que ele estava pensando, como que ele reagiu com relação àquela situação, né? E o que ele falou. Então, por isso que ficou marcado aí de rosa, né? E aí, na 5, tem uma simples pergunta que diz assim: se a crônica fosse transformada em uma peça de teatro, quais trechos não seriam falados pelos atores, né? Por quê? Então, é com os trechos com relação a esses que estão marcados. Na peça de teatro, o que não seria falado? Gente, a narração, né? Porque quando você vai assistir, na verdade, esses aqui de amarelo, que é a narração do narrador, óbvio, né? Por quê? Porque quando nós estamos assistindo uma peça de teatro, o que acontece? Nós já sabemos a quem pertence a fala daquela interpretação, de acordo com o movimento, né? Nós já sabemos qual personagem é cada um, porque eles têm já as suas características, as suas roupas, a sua fala própria. Nós já estamos participando, né? Diretamente nós estamos lá assistindo aquela peça, né? Então não tem necessidade de uma intervenção narrativa. Eles estão falando, conversando entre eles lá, efetuando o teatro, nós estamos assistindo e nós já sabemos aí que a fala é responsável de cada personagem. Não tem necessidade da intervenção do narrador, ok? Depois a 6, perdão. Releia este trecho e reescrevam na forma de diálogo, como se fosse a fala de um ator, né? Então, nós sabemos que quando nós vamos iniciar uma fala, nós começamos com o travessão, correto? O parágrafo travessão, e começa a escrever a fala aí do personagem, né? E fica dessa maneira, então, ó. Conheço bem minha mãe, sei que não haverá apelo. Tenho 10 minutos para brincar com meu novo amigo. Por quê? Porque ele não ia poder ficar com o cachorrinho, né, gente? Por que que conhecia?
Quando eu vou passar para a fala, a fala dele, eu digo conheço, porque eu estou fazendo uma citação direta da fala dele. Eu estou fazendo o quê? Eu estou expondo aqui, através da travessão, que foi a fala dele. Então, ele não vai contar da história dele, né? Ele vai falar o momento presente. Então, ele vai falar, ele afirma, conheço bem minha mãe, sei que não haverá apelo, tá? Por quê? Porque está no presente, não está no passado e nem no futuro, está no presente. Então, conheço bem minha mãe, sei que não haverá apelo, tenho 10 minutos para brincar com meu novo amigo, tá? Então, nós fizemos até a página 129, tá? E nós vamos dar continuidade na página 130 na próxima aula.